Olá, esse áudio é sobre o próximo Portal da Rosa, 11/11. Bem, receba essas palavras, essa transmissão. Eu vou falar um pouquinho sobre o portal, mas também vou trazer algum conteúdo aqui, como eu falei para você, então que você possa receber no teu coração, tá bom? Antes, eu quero só deixar bem claro, porque eu vou falar sobre o meu próximo trabalho, porém se você já conhece, né, a minha forma de conduzir, você sabe que o meu trabalho ele é verdadeiramente intuitivo. Então, sim, ele também pode ser alterado ao longo dos próximos dias, tá? Eu vou trazer o que eu recebi até aqui, mas saiba que como é um trabalho intuitivo, eu sigo aberta e recebendo downloads e muita coisa pode ser alterada, acrescentada ao longo, né, mas enfim, se você sentiu o chamado de receber esse áudio, segue o fio, fica presente e eu sinto que esse encontro ele pode ser sim para você, tá bom? Eu recebi a informação de que eu deveria conduzir o 11/11 em setembro, na verdade, no portal 999, e isso para mim é muito curioso, porque nesse momento da minha vida, assim, isso é muito curioso, porque eu estou vivendo extremos de uma entrega, de uma dinâmica, assim, diária de não ter planos. Não sei meu dia de amanhã. Então, para mim foi muito curioso que no dia que eu ia conduzir o 999, né, na madrugada de um dia para o outro, eu recebi essa informação que no 11/11 eu também precisaria conduzir um grupo de almas, né. E vale dizer, né, que o encontro 999 para mim que eu consigo sentir em muitos níveis, é que foi o mais potente que eu já conduzi até aqui, em todo o meu trabalho como terapeuta, né. Enfim, ok, lá atrás sonhei, guardei essa informação, não fiquei ruminando, simplesmente guardei e arquivei. Só que agora o 11/11 está chegando, eu tô num movimento de tô como se eu estivesse num casulinho mesmo, assim, eu, personalidade Andréia, né, eu tô bem pra dentro, mas aí os sonhos começaram a me lembrar de que eu precisava, né, começar a chamar você para estar nesse encontro. Ontem eu tive um sonho muito especial, assim, que aí eu falei: "Tá bom, vamos lá, vamos fazer os movimentos", porque eu tive uma visão, na verdade, eu vi uma imagem que eu vou até usar para fazer chamados, né, para o encontro. Eu vi um anel dourado num fundo branco, mas que me trazia muita pureza, enquanto eu falava na minha visão, né, eu falava assim: "A gente juntos vai experimentar muitas sincronicidades de amor", foi o que eu falava. E eu achava assim, eu acordei com essa mensagem, né, bastante tocada, achei muito bonitinho. Então é isso, então vai acontecer 11/11, como que funciona, né, é online pelo Zoom, ele fica gravado, caso você não possa estar presente ao vivo, vai ser às 19h19 do dia 11/11, cai numa terça-feira. E ele acontece em 2 etapas, esse encontro. Geralmente os meus encontros eles são assim, né, são 2 etapas. Uma primeira parte, aonde eu trago um conteúdo específico para aquele grupo, que eu vou recebendo através de sonho, guiança, eh, e intuição também. Um dos temas que eu sinto que a gente vai trabalhar, não sei se mentalmente lá no encontro, mas eu de agora eu já sei que a gente está trabalhando são as crenças. E por quê, né? E aí que vai entrar esse conteúdo virador de chavinha que eu falei que eu ia trazer para você. Eu venho estudando crenças e não de propósito, não foi uma coisa que eu intencionei, tipo: "Ai, quero olhar para isso". Na verdade eu tenho preguiça um pouco, mas aconteceu, tá acontecendo, são sincronicidades e várias frentes diferentes, né, me trouxeram para esse estudo. Eu estou estudando um livro chamado Não Temas o Mal, que é do Patchwork, eu não sei se você já ouviu falar, né, que é uma psicologia transpessoal. É incrível, é um livro maravilhoso, muito profundo, muito denso em termos de muito conteúdo, muita informação. E o guia, né, que é a consciência que canaliza essas palavras, né, desses livros, essas informações, ele traz que crenças, na verdade, são imagens. A gente eu geralmente, né, geralmente a gente entende crença como pensamento, como padrão, e ele traz esse conceito que toca profundo para mim, porque é isso, é difícil até explicar, eu vou esse áudio já vai ficar longo, se eu fosse explicar isso, nem sei. Mas enfim, para mim faz muito sentido que crenças sejam imagem, ele traz que desde a infância ou até antes, né, é transpessoal muitas vezes o processo, a gente quando sofre um trauma, um choque de dor,
a gente registra uma imagem no nosso campo, a gente congela uma imagem no nosso campo, na nossa aura, holográfica mesmo, uma imagem. Ela, quando eu falo um choque, não significa que, pá, um choque, né, tipo, de uma vez só. Às vezes é até homeopático. Acontece de novo, de novo, de novo, de novo, uma situação ali negativa, entre aspas, para a criança, para o bebê, e aí essa imagem ela vai se formando. E o que que acontece? Ela é uma crença, né? Ou seja, a nossa vida é determinada a partir dessa crença. Tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa, tudo que a gente faz, em todos os aspectos da nossa vida, é como se partisse, como se o nosso óculos para enxergar o mundo, né, ele já tivesse um filtro ali, tivesse já uma cor, que é essa crença. Então tudo que a gente enxerga já parte, já é a partir dessa crença, sabe? Não sei se está ficando claro para você. Enfim, é muito profundo. Vou falar mais disso no 11 do 11 e sinto que pode ser verdadeiramente útil, né, para todos nós. Eh, e eu sempre acreditei, inclusive no meu trabalho como terapeuta, né, que uma vez que a gente acessa uma crença, que a gente tem consciência de uma crença, depois tem um trabalho, passo a passo, para a gente ir soltando, limpando os padrões que estão relacionados a essa crença. Só que, ultimamente, com esse meu estudo, a minha percepção ela mudou e ela mudou radicalmente. Hoje, eu entendo que, uma vez que a gente acessa uma crença, ela é erradicada do nosso sistema, de uma hora para outra. Por exemplo, né, os padrões que a gente desenvolve de comportamento, por exemplo, eu tenho uma crença com relação ao masculino, e aí eu tenho vários tipos de comportamentos. Uma vez que eu acesso essa crença, simplesmente a mudança acontece, a mudança radical acontece assim que eu acesso essa crença. E talvez, se você é assim como eu, talvez você pense assim, né? Tipo, cara, não é só saber que as coisas mudam, né? Tem todo um processo. Cara, na verdade, o que eu percebo hoje é que quando eu acredito que acessei uma crença e não mudei o meu comportamento, simples assim, eu não acessei a crença ainda. Eu não acessei o cerne, a crença raiz. Sim, talvez eu tenha acessado a beirada da sopa, sabe, tipo uma camada da cebola, mas eu não cheguei no cerne. Uma vez que a gente chega no cerne, uma vez que a gente chega na imagem, aquilo se dissolve completamente. E o fluxo de energia volta a passar de forma saudável com relação àquele aspecto da nossa vida. E é aí que vai entrar a leitura de aura que eu quero fazer para esse grupo de seres. Não sei se vou fazer mais leituras, não sei, não sei. Na verdade, não tenho nenhum plano com relação a isso, mas a princípio eu quero fazer para esse grupo de almas que vai estar comigo no 11 do 11. 11, né, o número mestre, eu sinto que vai ser realmente um chamado para esse retorno para nossa própria maestria, sabe? Para o nosso eu, e eu quero oferecer leituras de imagens. Vai ser diferente da leitura de aura, porque na leitura de aura eu trago uma imagem, uma mensagem, contextualizo, e aqui não, vai ser cru. Eu vou acessar o tema da leitura vai ser crenças. Então, eu vou intencionar de acessar essas imagens registradas na aura. Nossa, eu falo, gente, sério, eu fico com a minha voz muda e quando eu comecei a refletir sobre isso, né, sobre trazer esse tipo de leitura energética, o meu ventre pulsava. Minha sensação é que eu tô me lembrando da época de Delfos, que quando eu era oráculo de Delfos e trazia essas imagens enigmáticas, simbólicas. E isso é um diferencial também do 11 do 11, porque eu sinto que o trabalho ele vai acontecer muito profundo na dimensão dos sonhos. Ou seja, eu vou trazer a imagem. E talvez seja uma imagem realmente enigmática, realmente simbólica. E talvez não, talvez tenha até um sentido mais lógico para muitas pessoas. Não dá, a gente não tem como saber, né? Mas a partir disso, essa imagem ela vai funcionar como um gatilho, sabe? Que vai ativar sonhos e sincronicidades de amor, né? Para que cada um, de acordo com a sua prontidão, porque eu percebo também que essas crenças raiz, elas são acessadas quando a gente está pronto. E eu senti esse chamado e agora eu me emociono, porque eu senti que muitos estão prontos. Muitos de nós estamos prontos para acessar, só que a gente não tem o caminho muitas vezes. Sabe como é isso? O recurso nessa dimensão aqui, um caminho de acesso, a gente não tem essas pegadas, né? E eu sinto que essa leitura energética ela vai poder colaborar. E é isso.
Oferecerei, vai ser mais ou menos 15 minutos de leitura, então durante esse tempo eu vou ficar aberta para acessar o que chegar para mim relacionado a essas imagens, a essas crenças. Assim que, conforme as pessoas forem fazendo as inscrições, inclusive, eu já vou fazendo essas leituras, porque talvez até o dia do encontro muita coisa pode se desdobrar, mas enfim, eu vou seguir o flow. É isso, 10 minutos de áudio, espero que tenha acrescentado alguma coisa para você de qualquer forma. Como eu falei no início, se você sentiu o chamado de ouvir esse áudio, talvez esse encontro seja para você sim. O valor de troca, muito importante também, né? Você tem duas opções de valor de troca. Tem tanto a opção de você receber o acesso ao encontro e a leitura de aura, e também uma opção de você receber o acesso, receber a leitura e receber uma arte com os símbolos e as imagens. Eu vou deixar aqui um formulário muito simplesinho, só para você preencher nome mesmo e algumas informações importantes para mim. E é isso. Se o teu coração pulsa aí, vibra com o chamado, tô esperando você. Beijo.